Sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia do Agro Consultor. E hoje nós vamos dar um giro nas áreas aqui nessa época da beirada do plantio. Nós estamos, está começando o plantio na região. Logo, logo, os primeiros loucos logo vão estar riscando o solo aí. E claro, né, Maria vai com as outras, vão atrás aí. Então vem comigo, bora lá. Essa época de pré-plantio, pessoal, tem muita oportunidade no campo para consultores, para engenheiros agrônomos, estar atendendo com qualidade o produtor rural. Porque qual que é um dos erros do profissional? Ele chega na lavoura, olha o portfólio que ele tem e vai direto buscando aí como oferecer um caminho para oferecer o produto. Mas o primeiro passo, antes de tudo, qualquer atendimento ao produtor rural, independente se você vende seus produtos, seus serviços, crop, seed, enfim, não importa. É você entender o negócio de cada produtor rural, de cada talhão dele. Se colocar no lugar, ter empatia. Então, é sobre isso que eu vou estar tratando hoje também. Não só a parte técnica, que é a nossa obrigação, sempre falo isso. A parte técnica não é um diferencial, e sim a nossa obrigação. Mas a gente vai falar também sobre as oportunidades comerciais, o que você pode estar entendendo disso para estar ajudando o produtor rural. Quando está na boca do plantio, independente da tua região, uma das primeiras coisas que você tem que observar junto ao produtor rural que você atende é temperatura. Temperatura do ar, média e, claro, temperatura, principalmente temperatura do solo. Por quê? Chega mais aqui, ó. Essa área está dessecada já, a gente vai dar uma olhada em relação a plantas daninhas depois, mas em relação a solo, o que é importante nesse momento, pessoal? Temperatura do solo. Aqui, ó, é óbvio que esse solo está frio, ponta do dedo já esfriou, ó. Tá friozinho, não estou com o termômetro aqui, mas se colocasse termômetro aqui, eu tenho certeza que daria menos de 15, 14 graus esse solo aqui. Isso quer dizer o que para nós, né? Os últimos dias foram muito frios, nós estamos no dia, hoje, dessa gravação, dia 27 de agosto, o plantio aqui na região, o zoneamento começa no dia 10 para a maioria das cultivares da região, então dia 10 de setembro. 10 de setembro, muitas vezes dá um frio mais tarde, que mesmo 10 de setembro ainda não é uma época ideal. Por que eu estou falando isso e por que isso é importante se tratando do produtor rural? Se ele largar uma semente agora, o que vai acontecer? Essa semente vai ficar parada, não vai acontecer nada com ela, mesmo se tiver umidade. Ah, choveu ontem, Juliano, então eu posso plantar? Não, porque o solo está frio. Não vai desencadear o processo de germinação. E qual que é a parte comercial que a gente tem que ficar ligado nesse momento? Muita semente que está indo para o campo tem baixo percentual de germinação e de vigor. Se você largar uma semente, primeira coisa, percentual de germinação e vigor. Se você largar uma semente aqui com baixo percentual de germinação, baixo percentual de vigor, num solo frio, o que vai acontecer? Além de não desencadear o processo de germinação, ou então se tiver uma temperatura mínima aí, média ao longo do dia, 18, 19, 20 graus, vai demorar demais para desencadear, e num vigor baixo dessa semente, o que vai acontecer? A semente não vai dar conta de germinar, porque vai apodrecer, porque vai demorar muitos dias no processo de germinação dela, as 3 fases lá do processo de germinação. Então não dá para plantar, primeira coisa, não dá para plantar semente ruim, principalmente nas aberturas de plantio. Esse é o primeiro ponto. Tratamento de semente, dê uma olhada como é que está o tratamento de semente, em relação a fungicidas principalmente, nematicidas, que é o que vai proteger essa semente, né? Inseticidas também, óbvio, mas principalmente fungicidas e nematicidas, que vai proteger essa semente, as radículas, a primeira raiz que está indo para o solo. Então toma muito cuidado com o tratamento de semente. E uma outra coisa que pode ser feita também, que é uma prática que é pouco comum, mas que é uma oportunidade comercial para você trabalhar na tua empresa, caso você tenha isso no teu portfólio, é a parte hormonal. Então você pode estar uniformizando essa germinação, esse processo de germinação, mas também não só uniformizando, mas agilizando um pouco o processo, desde que, claro, tenha uma temperatura mínima desse solo e um vigor bom na semente, um bom tratamento da semente, se você colocar algum estímulo hormonal, por exemplo, giberelina, nessa semente. Então fica a dica, tem muita oportunidade nesse momento de pré-plantio. Então fica ligado nisso. Pessoal, dê uma olhada aqui, ó, Cris, baixa a câmera fazendo um favor, nesse pé de picão aqui dessecado.
É um pé de picão, está controlado, só que é uma sementeira que está aqui, ó. Então, observar a área, muitas vezes, a gente parece que não precisa, a área está limpa, não vou dar uma olhada. Mas olha a oportunidade que tem no mercado nesse momento. Tem muita planta, por exemplo, nesse talhão, muita planta de picão, bem dessecada, mas com uma sementeira prontinha para quando passar a plantadeira e cortar essa planta aqui, vai cair essa sementeira de picão e vai espalhar cada vez mais, vai crescer as manchas de picão nessa área, vai espalhar para toda a área. O que isso quer dizer? Olha a oportunidade que a gente tem de estar posicionando, por exemplo, um pré-emergente nessa área, num plante-aplique, um pré-emergente específico para picão, no caso desse talhão. Outra coisa, hoje nós estamos no dia 27 de agosto, hoje. Plantio aqui, essa área aqui, inclusive, esse talhão do produtor rural vai ser o primeiro a ser plantado. Essa é a expectativa, pelo menos, no planejamento, já falamos sobre isso. Mas dê uma olhada aqui, ó, onde que eu vi aqui, tá começando a sementeira sair. Enfim, tem pouca sementeira de leiteiro, de picão, vindo, nascendo, mas está começando, aos poucos está começando. A gente está vendo uma ou outra aqui. É difícil achar porque realmente tem poucas. Mas se o plantio aqui, por exemplo, nesse talhão, vai ser a partir do dia 10 de setembro, do dia 27 até o dia 10 nós temos aí quase 15 dias para rolar água embaixo da ponte. Isso quer dizer o quê? Se vier mais uma garoa aqui e aumentar a temperatura, mais um fluxo de germinação de semente vai aparecer. E aí o produtor rural tem que ficar ligado para quê? Mais uma oportunidade aí. Às vezes ele acha que a área está limpa, não vou fazer dessecação, vou plantar assim. Ele vai plantar uma área com um monte de sementeira, tapado de picão, talvez não tanto, mas com algumas manchas de picão, de leiteiro espalhadas, porque esse fluxo de germinação antes mesmo do plantio aconteceu. Então, qual que é a oportunidade aqui? Dá uma olhada dentro do teu portfólio em relação a dessecantes, herbicidas de contato ou sistêmicos aí. Vamos falar sistêmicos, pode ser até um próprio 2,4-D, um clorimuron, um próprio glifosato, ou então de contato, um glufosinato ou outros aí, né? De quat, enfim, tem vários no mercado para você estar encaixando quando o produtor rural achar que não precisa, você mostrar para ele que precisa e realmente aproveitar essas oportunidades de repique. Juliano, mas eu não fechei campanha com ele não fechou comigo. Tá tudo bem, olha só as oportunidades que você tem de entrar na fazenda dele que você não está vendo simplesmente por preguiça de estar olhando a área junto com ele ao longo do ciclo. Então assim, agrônomo que quer vender, não tem desculpa, é só olhar a área, olhar as oportunidades, ver que precisa ser feito, não é indicar 150%, 200%, o dobro do que ele precisa. Isso aí é picaretagem, pô. E também não é indicar metade do que ele precisa com medinho do que ele vai falar. Indica 100% do que ele precisa, porque ele vai te respeitar como agrônomo. Fica ligado nisso. Pessoal, nós estamos aqui em outro talhão, que o planejamento do produtor rural é ser a última área dessa região, né? Tem uma outra área desse produtor rural lá, enfim, a 15, 20 quilômetros daqui, mas dentro desse raio aqui de uns 5 quilômetros, 4 quilômetros, o planejamento é para ser a última área. Por que eu falo planejamento? Nem sempre o produtor rural ele tem o planejamento, ele vai ter execução igual, a gente tem que tá claro isso. A outra área que nós estávamos, o planejamento é para ser a primeira área desse raio de 4, 5 quilômetros aqui. Essa é para planejamento para ser a última. Por que eu falo planejamento? Nós estamos no final de agosto, início de setembro. Setembro, na nossa região, claro, né, na sua pode ser diferente, tá? Mato Grosso é outra realidade, Goiás, enfim. Aqui no Paraná, oeste do Paraná, essa é a realidade. Setembro é onde as chuvas elas não estão ainda estabelecidas. Pode ser que venha mais chuvas em setembro, pode ser que não venha. Outubro é um mês historicamente maior de chuvas, que é onde o plantio ele consegue ser finalizado ali final de setembro, início de outubro. Mas início de setembro, nos primeiros plantios, nem sempre as chuvas elas são constantes e elas são em mangas de chuva. E essas mangas de chuva elas acontecem ou num talhão e não acontece no outro. Então pode ser que a chuva venha antes nesse talhão aqui e no talhão que está planejado para ser a primeira soja, o primeiro material, o material mais crescedor, engalhador, para ser o primeiro plantio, pode ser que não chova. E aí o produtor rural tem que fazer o quê? Tem que fazer esses ajustes. Então lembra, nem sempre o planejamento vai ser igual à execução. E mais um detalhe que eu acabei não falando em relação à temperatura de solo. Falei de semente, qualidade de semente, germinação e vigor, falei de tratamento de semente, falei da parte hormonal.
mas eu não falei de palhada de solo. Dá uma olhada aqui, ó. Quanto maior for a produtividade no milho de cada área, ou seja, maior produtividade a gente vai ter mais massa. Ou quanto mais uma rotação de culturas for feita aqui, ou então for feito um milho com braquiária, o que que tu vai ter nesses casos? Muita massa, muita matéria orgânica a ser decomposta ali nessa área. Isso vai fazer o que na prática? Olha aqui, ó. Sol bate em cima dessa palhada, o que que vai acontecer? Não vai esquentar o solo. Então, áreas de primeiro plantio, a gente tem que ficar ligado nisso também. Aquele milho muito viçoso, muito produtivo, ou em áreas de milho com braquiária, não são tão indicadas, geralmente, para estar fazendo um primeiro plantio. Por quê? Porque o solo vai estar mais frio. E a diferença de temperatura vai ser ali de 1, 2, 3, 5 graus, dependendo do caso. Por quê? Porque o solo não está conseguindo estar próximo do solo, né? Então, é muita palhada até chegar no solo. Isso vai demorar para aquecer esse solo. Nos primeiros plantios, esse é um dado importante. Então, sugiro que você fique de olho nisso e indique junto ao produtor rural também. Outros ajustes que você tem que fazer aqui junto ao produtor rural, entender o lado dele, além dessa flexibilidade de mudança de cultivar, dependendo do talhão, ou seja, plantar antes um cultivar do que outro, em outro talhão, isso aí é normal, esses ajustes têm que ser feitos. Mas outra coisa que você tem que ficar atento é em relação à população de plantas, né? Planejada versus executada. Isso é um problemaço, por quê? Porque o produtor rural comprou semente, por exemplo, para estar largando, dá um exemplo aqui, 260 mil plantas, no caso sementes, por hectare. Só que ele adiantou o plantio, em vez de ele estava planejando para plantar ali dia 20 de setembro, ele plantou dia 10. O que ele tem que fazer, né? A gente está no sul do mundo, aqui no sul do país, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aumentar a quantidade de sementes para estar compensando essa subida da lavoura, não deixar a lavoura muito baixinha, ou seja, com potencial produtivo mais baixo. Então fiquem ligados nesses detalhes, porque isso vai interferir no quanto de semente esse produtor rural vai ter que pegar mais. Muitas vezes o produtor rural ele nem se importa tanto com isso, porque ele está mais desligado, ele joga mais semente aqui, falta lá no final, pega qualquer semente. Olha só a oportunidade que tu tem comercialmente de estar indicando um material, sabendo que ele vai faltar um pouco de semente, está indicando um material para estar sendo colocado num lado a lado, que você está querendo fazer uma geração de demanda, por exemplo. Enfim, campo aí tem muita oportunidade para bons profissionais, bons consultores e bons engenheiros agrônomos. Então é o que eu sempre falo, né, pessoal? A gente tem que ter conhecimento técnico de base estruturado, é nossa obrigação como engenheiro agrônomo, como consultor. Se você tem isso, você consegue enxergar as oportunidades do produtor rural e a partir daí trabalhar nas soluções que tu vai oferecer para ele. Trabalhar no teu posicionamento profissional, na tua percepção e depois finalmente na venda, que é a nossa pirâmide lá do Método Par que tem dentro da comunidade Acelerago. Inclusive, se você tem interesse na comunidade Acelerago, manda um direct para mim, manda uma mensagem aí, minha equipe entra em contato contigo, explica o que é a comunidade, para você também fazer parte, ser um Aceleragro, junto com os mais de 1000 membros aí até hoje que já fizeram e fazem parte da nossa comunidade. Esse foi mais um dia a dia do Agroconsultor. Espero que você tenha aproveitado ao máximo aí, você consultor, você engenheiro agrônomo, ou quem sabe até produtor rural que está me acompanhando aqui nessa série, semanalmente. Tamo junto, é só o começo e até semana que vem.